Fala comigo, tudo bem com vocês? Estou de volta. Eu juro que eu tô tentando postar um vídeo por semana. Vai dar certo. E agora eu tô tentando também postar uns reels, uns shorts. Vai dar bom, vai dar bom, gente. Indo direto ao ponto, se você gostar desse vídeo, na verdade você nem viu ainda, né? Mas você pode dar like, você pode comentar, você pode mandar pros seus amiguinhos. Se você não fizer isso, tá tudo bem, você não é obrigado a fazer nada. Mas se você não fizer, você não é uma pessoa legal. Apenas deixando claro. Gente, hoje eu quero ir direto ao ponto. Ontem, uma pessoa me fez a pergunta: Pedro, você gostaria de estar, de ter nascido na época de Jesus? Tipo, e ter andado com Jesus assim? E eu fiquei pensando. E eu lembrei de algo que eu ouvi esses tempos atrás. De um cara que, o Luiz Hermínio, que é um pastor de uma igreja aqui do Brasil. Que eu fiquei pensando, fiquei muito pensativo. E eu falei pra ele, cara, sabe, eu não sei. Porque quando eu olho pra trás lá, quando eu olho pra época de Jesus, eu percebo que os fariseus, os caras que conheciam a lei, eles não reconheceram Jesus. E as escrituras, a Bíblia, falava de Jesus em todo o Antigo Testamento. Falava, apontava para o Messias em todo o Antigo Testamento. E os caras não reconheceram, mas eles conheciam a lei. Agora, os magos que vieram desde lá dos magos da Babilônia, os magos reconheceram Jesus e foram lá adorar Jesus, entregar presentes. Quando Jesus nasceu, ele não tinha nem feito milagres ainda. Sabe o que isso fala muito comigo? E foi o que eu falei pra ele ontem, pra esse cara que fez essa pergunta pra mim. Falei, cara, eu tenho um pouco de medo de se eu estivesse lá, porque será que eu reconheceria Jesus? E essa história dos magos e dos fariseus mostra pra mim que quem vê a Deus não é quem tem conhecimento intelectual somente, porque não tem problema você ter conhecimento intelectual. Quem vê a Deus não é quem tem capacidades humanas, quem tem capacidades intelectuais, ou sei lá, outras capacidades, ou quem tem dinheiro, ou quem tem recursos, ou quem tem poder. Não são essas pessoas que veem a Deus. Quem vê a Deus é quem tem fome. Quem vê a Deus são os famintos. Quem vê a Deus são os humildes, aqueles que estão abertos para ver a Deus. Isso me faz pensar muito lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, que é a pregação mais importante de Jesus. Que Jesus, a primeira frase que ele fala é: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem é pobre de espírito? Quem é pobre de espírito é quem reconhece que tem necessidade de algo, certo? Então, a porta de entrada para o reino é a humildade. E, cara, eu tô falando isso daqui, mas assim, eu não me acho um cara humilde. E se tem algo que Deus tem tratado no meu coração nesses últimos 2 anos aí, é humildade, cara. Porque se a gente não for humilde, primeiro que a gente não vai aprender nada, porque a gente vai achar que a gente sabe tudo. E se a gente não for humilde, a gente não vai ver a Deus. Porque a chave para ver a Deus é reconhecer que se precisa dele. Essa é a chave para conhecer a Deus. Não é ser melhor, não é ser um cara que prega bem, não é conhecer a lei, porque os fariseus conheciam a lei. Não é sobre isso. É sobre ter fome, estar aberto a conhecer a Deus. E a gente vê isso nos magos, cara. Talvez eles eram caras que, sei lá, não conheciam tanto a lei. Eles conheciam um pouco, né? Por isso que eles sabiam que ia vir uma estrela, mas talvez eles não eram religiosos como os fariseus achavam que eles deveriam ser. Talvez eles não seguiam até mesmo a palavra de Deus. Mas eles tinham fome. E daí tem um provérbio que eu quero ler aqui para você que me escuta. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Provérbios 27, no versículo 7. Diz o seguinte: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Cara, quando nós estamos satisfeitos demais com outras coisas, a gente não percebe a beleza, talvez em pequenas coisas, sabe? E isso é uma coisa que tem pegado muito no meu coração, assim. Deus tem falado muito comigo, eu tenho pensado muito sobre, por exemplo, redes sociais. Não acho que seja um problema, não acho que seja pecado redes sociais, mas às vezes a gente fica tanto tempo nas redes sociais que a gente pode estar muito satisfeito, a gente pode ficar muito cheio, sabe, de muita coisa. E daí quando acontece algo que é belo, cara, que é belo, que tem Deus ali, a gente não enxerga. A gente não vê porque a gente está satisfeito demais. Mas ao mesmo tempo, quem tem fome, até o amargo é doce. Então, talvez até aquela coisa que não parece que tem Deus ali, se você
tiver fome de ver a Deus, você vai conseguir enxergar Deus aquilo ali. A Bíblia diz lá em Gálatas, se eu não me engano, em Gálatas, que toda boa dádiva vem de Deus, ou seja, tudo que é bom vem dele. E se eu tiver atento o suficiente para enxergar, eu consigo enxergar. Indo mais fundo ainda nessa questão de visão, de lentes, talvez hoje a gente enxerga um mundo caído, um mundo cheio de pecado, cheio de problemas, e é verdade, o mundo tem muitos problemas e é cheio de pecado. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo caras como Isaías dizendo: toda a terra está cheia da glória de Deus. Então eu começo a perceber e falo: cara, calma aí, esse cara tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. Aí eu olho para os Salmos, Davi falando que os céus declaram a glória de Deus e firmamento anunciam as obras das suas mãos. Cara, esses caras estão vendo algo, eles estão olhando para alguma coisa diferente que eu, não é possível. Mas não, eles estão olhando para a mesma terra. A diferença é a lente que eles estão vendo. Então, se a gente começar a enxergar as coisas com uma lente diferente, com uma lente bíblica, uma lente divina, a gente vai começar a enxergar Deus em coisas que a gente não enxergava antes. Eu tenho experimentado isso. Sabe, eu posso dizer aqui que muitas das minhas grandes experiências com Deus, histórias com Deus, e vezes em que, cara, tipo, sabe, tudo mudou, eu fui tipo, mano, isso aqui transformou minha vida, foi conversando com pessoas comuns. Não foi conversando com um profeta, com, sei lá, um cara, um rei. Cara, foi conversando com pessoas simples, moradores de rua. Quantas histórias com moradores de rua que, trocando ideia com os caras, cara, eu fui muito impactado com aquilo. Muito impactado. Só que se a gente não é pobre de espírito, que nem Jesus falou, a gente deixa de aprender com as pessoas. Tem uma frase que eu ouvi esses dias que diz assim: ó, se você for humilde o suficiente, você pode aprender de qualquer um. Você tem como aprender de qualquer pessoa, cara. Então, a gente às vezes fica meio orgulhoso e acha que não pode aprender de ninguém. Mas se a gente não ouvir, não estiver disposto a ouvir pessoas que às vezes sabem menos do que nós, mas podem nos ensinar alguma coisa, a gente vai perder algo, cara. E como diz aqui em Provérbios, a gente vai desprezar o mel. Pô, o mel é bom, mas, pô, e se o mel estiver vindo de um lugar que não faz muito sentido? Então, gente, pra fechar tudo isso que eu tô falando, cara, não seja um religioso, sabe? Não seja um religioso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Você pode estar sua vida inteira na igreja e não conhecer a Deus, cara. Ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa que nunca teve uma experiência religiosa. Isso não te impede de conhecer a Deus. O que vai te impedir de conhecer a Deus é o seu próprio orgulho. É você estar cheio demais de você mesmo, de outras coisas, você ser orgulhoso demais, você não ser humilde o suficiente, e você não reconhecer que precisa de Deus. Nós temos que reconhecer que precisamos de Deus. Sabe, abrindo meu coração aqui, eu achava que para que eu buscasse mais a Deus, só precisaria ser alguém disciplinado e alguém muito crente. E é verdade, eu acho que a gente tem que ser alguém disciplinado e muito crente. Mas eu tenho percebido que talvez a maior combustível para buscar Deus e para, cara, ler mais a Bíblia e orar mais, cara, não é eu perceber que eu sou bom, mas é eu perceber que eu sou ruim, velho. É eu perceber que eu preciso, entendeu? Eu preciso, mano, porque se eu não tiver aqui dentro, aqui, ó, eu sou mal, velho. Eu sou mal. Eu preciso de Deus. Preciso de Deus, porque eu tô com fome, eu preciso de Deus. Eu preciso. E isso é algo que a gente precisa entender mais. Então eu quero encorajar você, cara, não seja um religioso, sabe? Não seja um religioso, não seja alguém que está tão satisfeito que despreza o mel. Seja alguém humilde, busque ser alguém humilde e que entende que precisa de Deus. Então eu quero inclusive orar por você que me assiste, Pai. Eu quero orar por cada um que está me escutando aqui. E por mim também, eu te peço, Pai, que o Senhor gere em nós fome genuína. Nos ajuda, Deus, a não sermos esse aqui que fica satisfeito e despreza o mel, mas nós queremos ter fome para poder te enxergar em tudo. Pai, nós não queremos ser como os fariseus. Nós preferimos ser como os magos. Talvez pessoas meio desajeitadas, meio estranhas, mas pessoas que te reconhecem, pessoas que te veem. Em nome de Jesus. Se esse vídeo te abençoou, dá o like, compartilha, curte. De novo, você não é obrigado a fazer nada. Mas é isso, galera. Fiquem com esse vídeo. Deus abençoe. É nóis.